primeiro episódio de Bamba Ashkabiri será o primeiro vídeo do novo quadro aqui do meu canal, Episódio Comentado. Resumo, primeiras impressões, demais comentários. Sabe quando a gente tá assistindo aquela série e você quer muito comentar com alguém, mas você não conhece ninguém que esteja assistindo? Então, este daqui será o espaço para nós arblarmos. Então sejam todas bem-vindas, já apertem o botão do like e vamos diretamente para o assunto. Esse vídeo vai ser uma continuação do meu primeiro vídeo que já vou deixar para você nos cards. Não vou repetir tudo de novo, tá? Caso você ainda não assistiu o primeiro, volta lá, assiste, depois volta aqui de novo. Nossa, tô falando rápido, né? É que eu tenho bastante coisa pra falar hoje. Então vamos começar pelo personagem do Kenan. Ele é introduzido para nós como o salvador da pátria. Tem um acidente de trabalho no qual morreu 42 funcionários e ele desmascarou o empresário por trás deste acidente. Ele sai aplaudido e essa é uma introdução para mostrar pra gente que o Kenan em si não é uma pessoa assim tão ruim e que sim, são duas personalidades diferentes habitando o mesmo corpo. Parece até coisa de filme de terror, né? Mas não é, embora que neste primeiro episódio tenha tido sim algumas cenas assustadoras. Depois acontece um crime este cometido por uma personalidade do Kenan, no qual ele mata um empresário, mas que também não tem nada a ver com este primeiro empresário que ele desmascarou. O Kenan não tem essa consciência de que ele cometeu esse crime, porque foi feito pela outra personalidade dele, tanto é que no desenvolver do episódio ele se mostra bastante interessado em desvendar este crime. Em um certo momento ele recebe até uma foto de um ursinho da cena do crime e ele até decide ir atrás da família do homem que foi assassinado pelo outro personagem dele. Depois nós descobrimos que o homem que ele matou era um homem ruim, era um pedófilo, fazendo com que depois ele fale para Leila: ah, ele foi meio que um herói. Leila: não, ele foi um assassino. O Kenan e a Leila, eles se conheceram num restaurante. A Leila chamou bastante a atenção dele pela beleza e depois é através deste crime cometido por ele que os dois se aproximam mais. O personagem do Kenan tem umas nuances, reparem nele, umas nuances que ao mesmo tempo pode confundir a Leila, como também pode deixar ela apaixonadinha, por assim se dizer. No momento em que eles estão lá no restaurante, que é quando ele conhece pela primeira vez a Leila, ele tem umas atitudes um pouco imprevisíveis, né? Ele chama a Leila para dançar no meio do restaurante. Minha gente, quem faz isso? Ninguém, né? Mas ao mesmo tempo que ele tem umas atitudes imprevisíveis, ele também se faz memorável, porque não é uma coisa muito que comum, né? Aí tem uma cena que eu achei uma bobagem, aquela parte dele adivinhando os números que estão na cabeça da Leila. Gente, transtorno nenhum, personalidade nenhuma nesta vida vai te dar tal poder. Enfim, não entendi muito qual que foi a ideia deles ali, se é confundir a gente, mas aquilo ali não tem sentido nenhum. Aí falando sobre algumas atitudes dele um pouco estranha, coisa meio que de psicopata, tem um momento em que ele liga para a Leila, fingindo ser o assassino, pede para encontrar ela, mas no final ele só quer jantar com ela. Ele tava usando lá uma voz diferente, Leila ficou um pouco assustada, todo mundo ficou um pouco assustado, aquela cena foi um pouco sinistra mesmo, e tudo isso foi para fazer com que ela jantasse com ele. Isso é mais uma nuance dele, que a Leila não gostou mesmo da brincadeira, ela pontuou isso pra ele, uma brincadeira de mau gosto, mas que talvez lá pra frente vá fazer com que a Leila una esses pontos, essas nuances dele. Uma outra atitude assim muito esquisita dele foi oferecer a casa que é dele através de uma corretora de imóveis para Leila. Leila irá morar no mesmo espaço, no mesmo jardim ali do Kenan. Gente, que loucura! Leila não sabe disso até então. O primeiro episódio não terminou com esta parte resolvida, porque o valor do aluguel ainda vai para a aprovação dele e elas querem pagar 30% mais barato do que vale a casa. Com certeza que não irá acertar, mas essa é uma coisa assim bem de psicopata, que ao mesmo tempo que nós saibamos que são as personalidades dele que comete os crimes, a gente consegue ver que isso não é uma atitude de uma pessoa normal. Isso é uma coisa engraçada, que mesmo a Leila demonstrando ser uma mulher muito forte, muito decidida, eu percebi que ainda essas coisas meio que soem um pouco estranho, pra ela ainda não tá fazendo muito sentido.
Tem alguns pontos que eu fiquei com um ponto de interrogação e que eu não sei se isso irá fazer mais sentido pela frente. Como? Na cena do crime tinha uma caixa de abelha. Leila é alérgica à abelha. Depois temos a cena em que eles encontram a cabana do pedófilo. Também tem abelhas lá. Eu não sei qual que é a relação entre essas abelhas que foram colocadas nas cenas, se são coisa assim, somente aleatória, ou se isso tem alguma conexão com um homem misterioso. Entendo até que o ataque da abelha tenha feito sentido para depois ele levar ela para o hospital, aí depois repararam num olharzinho meio que apaixonado que ela disparou para ele. Essa parte até que fez sentido, mas tem alguma coisa aí, viu meninas, naquela cena da caixa com a abelha. E antes de eu seguir para mais outros pontos da dúvida, se você estiver gostando desse vídeo, se você quiser mais vídeos como esse, deixa sua contribuição aqui, deixa seu comentário também para mim entender que vocês estão gostando. Falando sobre o homem misterioso, que de fato ainda é um mistério para todas nós. Ele se disse testemunha do crime, disse que o crime foi cometido pelo Kenan, até então ele não mentiu. Ele chega lá para encarar o Kenan em frente a Leila, sussurra no ouvido dele que ele precisa procurar um médico. E o homem foge. Esse homem também tem alguma relação com o pai da Leila e também com o pai do Kenan. Pode ser que ele seja algum familiar do Kenan, porque em um determinado momento o pai dele se viu lá procurando algumas fotos da família. Será que este homem é o pai original do Kenan? Porque o pai do Kenan depois revelou para a psiquiatra que o Kenan é adotado. Agora vamos falar sobre o transtorno dele. Esse é um tipo de transtorno que aparece na infância quando uma criança é exposta a um estresse muito traumático ou uma experiência muito traumática. A psiquiatra pergunta para ele se aconteceu alguma coisa do tipo. O pai responde que sim, que ele foi adotado, mas a adoção por si só não deve causar este transtorno. Mas o que não foi dito, que provavelmente será dito mais pra frente, é que talvez este trauma tenha sido causado possivelmente por ele ter assistido a alguém ser assassinado, provavelmente a mãe dele ou o pai dele, não sei. Adotado por si só não tá fazendo muito sentido. Pode ser que tenha sido um crime cometido pelo pai da Leila. A minha última cena que eu fiquei com dúvida foi em relação ao Kenan com uma lente de contato na mão na cena do crime. Achei aquilo muito estranho, só foi mostrado no final do episódio e eu acho que mais pra frente isso vai fazer algum sentido. No final, também foi revelado que mais pra frente ele irá assassinar novamente. Aparece ele meio que louco, com um homem pegando fogo. E eu também queria falar de um detalhe, que é quando o pai do Kenan vai procurar um mecânico pra tentar achar o homem misterioso. E aí ele pega e diz, o Kenan Öztürk veio procurar este homem algumas semanas atrás. Só que ele tava completamente diferente, tava com o cabelo todo bagunçado, parecendo um vagabundo. Então até o momento dá pra perceber assim claramente que ao mesmo tempo que a série quer mostrar que o Kenan é uma pessoa boa, que não é o assassino, é a outra personalidade dele que é completamente diferente dele, o Kenan também tem algumas nuances assim que deixa a gente meio que com dúvida. Essas foram as minhas primeiras impressões. Essa série me lembrou bastante Yarghan, até mesmo porque o pai do Kenan se parece muito com um outro personagem da primeira temporada do Yarghan, assim como também a trilha sonora é muito parecida. Yarghan é um sucesso aqui na Turquia, eu tenho certeza que essa série tem tudo pra também ser um sucesso. Eles não ficaram ruins na exibição do primeiro episódio, eles conseguiram 3 pontos de audiência em cada uma das 3 categorias. E agora, minhas queridas, é só continuar assistindo pra gente desvendar todos esses mistérios. Gostei da série? Comenta aqui se você também gostou, acho que já falei bastante, e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!